Imagine ter apenas 4 anos de idade e carregar, em um corpo tão pequeno, as marcas de uma das maiores tragédias já vividas pela humanidade. Joseph Schleifstein nasceu em meio aos gritos desesperados de um gueto judeu na Polônia ocupada, onde a fome roía a cada instante e o medo dominava cada gesto. Posteriormente, encarcerado no campo de concentração de Buchenwald, encontrou uma rotina repleta de brutalidade e humilhações, que não costumava poupar nem mesmo as crianças. Ainda assim, de alguma forma, Joseph conseguiu sobreviver, mesmo quando tudo ao redor parecia morrer um pouco mais a cada dia. No vídeo de hoje, convidamos você a refletir sobre a trajetória desse menino que, embora tenha nascido e crescido em meio a um cenário de morte, conseguiu manter um fiapo de esperança vivo em seu coração. Entre o frio, a dor física e o terror psicológico, Joseph inspirou parte da história que conhecemos pelo filme A Vida Bela. Aqui, porém, estamos diante da realidade nua e crua, onde a presença de uma criança em um campo de concentração soava quase como um insulto ao regime nazista, e ainda assim, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Respire fundo, pois cada palavra resgata o horror de quem viveu com medo de ser descoberto, de quem se apegou a pequenos gestos de humanidade em meio à mais profunda escuridão. Fique confortável, mas mantenha-se atento, pois a história de Joseph nos lembra que, mesmo nos lugares mais sombrios, uma centelha de vida e coragem pode resistir. E é justamente essa centelha que convidamos você a descobrir agora. Bem-vindos ao Curiosidades Incríveis. Como funcionavam os guetos e a deportação para os campos nazistas? A criação dos guetos e a deportação dos judeus para os campos de concentração representaram fases críticas no avanço da implementação da solução final, o plano nazista de extermínio sistemático dos judeus europeus. Esse processo não foi um evento isolado, mas sim uma escalada progressiva que ocorreu ao longo do período da Segunda Guerra Mundial. Ele teve início logo após a ascensão de Adolf Hitler ao poder, em 1933, com medidas iniciais de segregação e discriminação, mas ganhou intensidade após o início da guerra, em 1939, atingindo seu auge em 1941 e 1942. Os primeiros anos do regime nazista foram marcados pela introdução de políticas de exclusão contra os judeus, como as leis de Nuremberg, de 1935. Essas leis privaram os judeus de sua cidadania alemã e de seus direitos básicos, isolando-os progressivamente da sociedade alemã. Com a expansão territorial nazista durante a guerra e a ocupação de países como Polônia, França e países bálticos, essas políticas discriminatórias foram ampliadas, afetando judeus de diferentes nacionalidades e se tornando cada vez mais brutais. O estabelecimento dos guetos marcou um passo fundamental nessa política de segregação. A partir de 1939, após a invasão da Polônia, os nazistas começaram a confinar judeus em áreas urbanas isoladas, conhecidas como guetos. Esses locais, como os de Varsóvia, Łódź e Cracóvia, foram criados com o objetivo de concentrar as populações judaicas sob condições precárias e desumanas, mantendo-as isoladas da sociedade ariana. Os guetos eram geralmente cercados por muros ou arames farpados, guardados por forças nazistas e caracterizados por superlotação, escassez de alimentos, ausência de saneamento básico e constante violência. O gueto de Varsóvia, inaugurado em 1940, foi o maior da Europa, abrigando mais de 400 mil judeus em uma área extremamente reduzida. Nessas condições deploráveis, doenças como o tifo se alastravam, e muitos morriam de fome ou exaustão. A intenção inicial era que os judeus sucumbissem lentamente, mas, com o passar do tempo, os nazistas adotaram medidas mais sistemáticas e letais. Apesar das condições inóspitas, muitas comunidades judaicas organizavam redes de apoio clandestinas, escolas e até formas de resistência, tentando preservar sua dignidade diante da brutalidade do regime. A partir de 1941, com o início da Operação Barbarossa e a invasão da União Soviética, o extermínio tornou-se ainda mais central na política nazista. Foi nesse contexto que começaram as deportações em massa dos judeus dos guetos para os campos de concentração e extermínio. Campos como Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec foram equipados para assassinar em escala industrial.
Entre 1941 e 1942, com a implementação oficial da solução final na Conferência de Wannsee, os transportes em vagões de carga superlotados tornaram-se uma cena comum, levando milhões de judeus à morte. Esses transportes eram uma extensão do sofrimento, já que as condições eram insuportáveis. Os vagões não ofereciam ventilação, água ou alimentos, e o trajeto, que muitas vezes durava dias, resultava na morte de muitos antes mesmo de chegarem aos campos. Nos campos, os recém-chegados eram submetidos a seleções brutais. Os mais jovens e saudáveis eram forçados ao trabalho escravo, enquanto os demais eram enviados diretamente para as câmaras de gás. Auschwitz, o maior dos campos, tornou-se o símbolo do genocídio, onde cerca de 1,1 milhão de judeus perderam a vida, a maioria logo após sua chegada. A criação dos guetos e as deportações em massa não foram apenas etapas do Holocausto, mas elementos centrais de uma política sistemática de extermínio, conduzida com precisão burocrática e sustentada por uma ideologia de ódio e fanatismo racial. Essa campanha genocida visava não apenas eliminar os judeus da Europa, mas apagar sua cultura e história, deixando um rastro de destruição e sofrimento inigualável. Foi nesse cenário de horror que nasceu e viveu, por algum tempo, o protagonista do vídeo de hoje. Agora, vamos conhecer a impressionante história de Josef Schleifstein. Quem foi Josef Schleifstein? Josef Schleifstein nasceu em 7 de março de 1941 no gueto judeu de Sandomierz, na Polônia, durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Filho de Israel e Esther Schleifstein, ele chegou ao mundo em meio a um período de grande sofrimento e perseguição. O gueto de Sandomierz foi criado em junho de 1942 como parte do plano nazista de isolar e explorar a população judaica antes de sua deportação para campos de extermínio. Os guetos eram caracterizados por supermutação, fome extrema, doenças e violência constante. A vida era marcada pela luta diária para sobreviver, com os nazistas impondo rígidas restrições e punindo qualquer resistência com brutalidade. A família Schleifstein permaneceu no gueto de Sandomierz até janeiro de 1943, quando ele foi liquidado pelos alemães como parte da solução final, o plano sistemático de extermínio dos judeus europeus. Durante essa operação, muitos habitantes do gueto foram assassinados ou enviados para campos de concentração. Josef e seus pais conseguiram escapar da morte imediata e foram transferidos para o gueto de Częstochowa. Lá, eles foram submetidos a condições igualmente desumanas, e como era comum nos guetos, os adultos foram colocados para trabalhar em fábricas controladas pelos nazistas. Israel e Esther provavelmente foram enviados a uma das instalações da ZAD, Hugo Schneider Aktiengesellschaft, uma das maiores corporações nazistas de armamentos, que se beneficiava do trabalho forçado de milhares de judeus. A ZAD operava várias fábricas na Europa ocupada, utilizando mão de obra escrava para produzir munições e outros equipamentos militares essenciais para o esforço de guerra alemão. Nessas fábricas, os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, falta de alimentos e condições insalubres. Muitos sucumbiam à exaustão, enquanto outros eram executados por qualquer motivo considerado insubordinação. Crianças como Josef eram especialmente vulneráveis, já que não podiam trabalhar e, portanto, eram vistas como bocas inúteis. Para protegê-lo, seus pais o esconderam em um porão, um ato arriscado, já que qualquer descoberta poderia levar à execução imediata de toda a família. Com a aproximação do fim da guerra, em janeiro de 1945, os nazistas começaram a desativar suas operações na Polônia e transferir prisioneiros para campos na Alemanha, em um esforço desesperado para manter seu sistema de opressão em funcionamento. A família Schleifstein foi deportada para o campo de concentração de Buchenwald, onde chegou em 20 de janeiro de 1945. A separação foi imediata. Israel foi enviado para os trabalhos forçados, enquanto Esther foi transferida para o campo de Bergen-Belsen. Josef foi direcionado à fila destinada a crianças pequenas, idosos e outros considerados incapazes de trabalhar, um grupo normalmente executado logo após a chegada. No entanto, em um ato de desespero e coragem, Israel conseguiu salvar o filho. Durante a confusão da triagem, ele encontrou um grande saco usado para carregar ferramentas de couro e roupas. Sem perder tempo, ele colocou Josef dentro do saco e o instruiu a permanecer completamente em silêncio.
O menino foi contrabandeado para dentro do campo, escapando da morte iminente. A engenhosidade de Israel permitiu que Joseph vivesse, pelo menos por enquanto, em um ambiente onde a sobrevivência era um desafio diário. Dentro de Buchenwald, Israel continuou a proteger o filho com a ajuda de 2 prisioneiros alemães antifascistas que arriscaram suas vidas para esconder a criança. Esse tipo de solidariedade era raro, mas não inexistente, mesmo nos campos de concentração. Apesar de todo o cuidado, Joseph foi eventualmente descoberto pelos guardas. No entanto, sua vida foi poupada, algo que quase nunca acontecia em um sistema projetado para aniquilar qualquer pessoa considerada improdutiva. A habilidade de Israel como artesão de couro, extremamente valorizada pelos nazistas, pode ter sido um fator decisivo. Além disso, alguns guardas, por razões ainda não totalmente compreendidas, demonstraram um momento raro de compaixão pela criança. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. A vida no campo e a libertação de Buchenwald. No campo de concentração de Buchenwald, Joseph Schliffstein viveu uma experiência singular e paradoxal, especialmente para uma criança tão pequena em meio ao cenário de horror nazista. Enquanto o campo era palco de tortura, fome, doenças e assassinatos em massa, os guardas da SS, conhecidos por sua crueldade, trataram Joseph como uma espécie de mascote. Ele recebeu um uniforme listrado em tamanho infantil, feito para assemelhar-se ao dos prisioneiros adultos, e era frequentemente convocado para participar das chamadas matinais, um ritual de controle em que os prisioneiros eram obrigados a se alinhar para a contagem. Durante essas cerimônias, o pequeno Joseph, então com apenas 4 anos de idade, fazia uma saudação simbólica aos guardas nazistas e dizia, com a inocência que contrastava com a gravidade do momento: "Todos os prisioneiros estão presentes." A situação era profundamente irônica e surreal. Joseph, uma criança judia que deveria ter sido uma das primeiras vítimas do sistema nazista por não poder trabalhar, acabava sendo um lembrete vivo das contradições humanas, mesmo no ambiente mais desumano. Para os guardas, ele era uma figura curiosa, uma exceção que não alterava em nada a brutalidade do campo, mas que criava um contraste quase teatral em meio à morte e à devastação. Contudo, essa convivência diferenciada não significava segurança para Joseph. A sua sobrevivência dependia de segredos e subterfúgios. Durante visitas de oficiais nazistas de alto escalão, a presença de Joseph era cuidadosamente ocultada. Esses visitantes, imbuídos de ideologia extremista, não aceitariam a presença de uma criança viva em um campo de concentração, especialmente considerando que crianças eram sistematicamente exterminadas por serem consideradas improdutivas. Em uma ocasião, Joseph foi colocado na fila para execução junto com outros prisioneiros. A cena poderia ter marcado o fim de sua curta vida, mas seu pai, Israel Schliffstein, interveio desesperadamente, salvando no último momento. Israel, um talentoso artesão especializado na confecção de celas e arreios, desempenhava um papel vital no campo. Sua habilidade manual era altamente valorizada pelos nazistas, que exploravam suas competências para os fins do esforço de guerra. Esse status pode ter garantido a sobrevivência de Joseph em várias ocasiões, já que Israel era considerado um prisioneiro útil que, portanto, sua perda poderia ser prejudicial para as operações do campo. As condições de vida em Buchenwald eram desumanas e muitas vezes fatais. Os prisioneiros eram submetidos à fome crônica, espancamentos regulares, jornadas extenuantes e doenças que se espalhavam rapidamente devido à falta de higiene e cuidados médicos. Durante seu tempo no campo, Joseph, como tantas outras crianças, ficou gravemente doente. Ele foi levado ao hospital do campo, onde recebeu cuidados rudimentares que, surpreendentemente, foram suficientes para salvar sua vida. Essa recuperação, dada a precariedade dos recursos disponíveis, foi um milagre em si, mostrando a resiliência do corpo e do espírito humano, mesmo em condições de extrema adversidade. O sofrimento dos prisioneiros em Buchenwald foi interrompido apenas com a libertação do campo, que ocorreu em 11 de abril de 1945, quando a 6ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos entrou no local.
A chegada dos soldados americanos revelou ao mundo as dimensões das atrocidades nazistas. O campo continha evidências chocantes: corpos empilhados, prisioneiros esqueléticos lutando para sobreviver em instalações como os crematórios, que simbolizavam um extermínio sistemático. Após visitar Buchenwald, o general George S. Patton, profundamente impactado pelo que viu, ordenou que 1.000 cidadãos da cidade vizinha de Weimar fossem levados ao campo para testemunhar os horrores com seus próprios olhos. A intenção dos americanos era atuar, desmontar qualquer tentativa de negar as atrocidades e forçar a população alemã a reconhecer sua cumplicidade, direta ou indireta, no sistema nazista. A visita foi uma experiência avassaladora para muitos desses cidadãos. Eles foram confrontados com cenas impossíveis de ignorar: corpos sem vida amontoados, sobreviventes famintos e doentes segurando-se nas cercas de arame farpado, e uma exibição de objetos macabros que revelavam a extensão da desumanidade dos nazistas. Entre as evidências, havia abajures e pinturas feitos de pele humana, partes do corpo preservadas em frascos com álcool, e cabeças encolhidas até 1/5 de seu tamanho original. Essas macabras artesanias eram o resultado de práticas sádicas realizadas por alguns oficiais nazistas, que viam nos prisioneiros não apenas inimigos políticos ou raciais, mas também instrumentos para experimentos pseudocientíficos e demonstrações de crueldade. Muitos dos cidadãos de Weimar reagiram com lágrimas, choque, em alguns casos, desmaios diante dessas evidências. Mesmo assim, a maioria alegou não saber o que acontecia em Buchenwald, que ficava a poucos quilômetros de suas casas. A justificativa era sempre a mesma: nós não sabíamos o que estava acontecendo. Contudo, os sobreviventes do campo, que haviam vivido anos de sofrimento, rejeitaram essas afirmações. Para eles, era inconcebível que os moradores das redondezas não soubessem do que ocorria. A fumaça incessante dos crematórios, os gritos e o movimento constante de prisioneiros e guardas eram sinais evidentes que poucos poderiam ignorar. As dificuldades do pós-guerra. Décadas após o término da Segunda Guerra Mundial, Gert Sheeran, um dos poucos sobreviventes afrodescendentes do campo de concentração de Buchenwald, refletiu profundamente sobre as atrocidades que testemunhara durante seu aprisionamento. Sheeran, que esteve confinado no campo entre julho de 1944 e abril de 1945, carregava lembranças dolorosas e um pensamento que ressoava em sua mente: agora vejam o que aconteceu aqui com a sua conivência. Suas palavras simbolizavam uma acusação direta ao silêncio cúmplice e à inércia de tantos que, por medo, conveniência ou ideologia, permitiram que o regime nazista prosperasse em sua brutalidade. Entre julho de 1937 e abril de 1945, Buchenwald, um dos maiores campos de concentração da Alemanha, tornou-se um sombrio exemplo da maquinaria de opressão nazista. Localizado nas proximidades da cidade de Weimar, o campo aprisionou cerca de 250.000 pessoas de todas as partes da Europa, incluindo judeus, prisioneiros políticos, comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e dissidentes de diversas origens. Além do campo principal, uma rede de subcampos se espalhava pela região, intensificando o sistema de exploração e extermínio. As condições eram desumanas: privações extremas, trabalhos forçados extenuantes, brutalidade constante e execuções sumárias. Embora muitos prisioneiros nem sequer fossem registrados oficialmente, estima-se que pelo menos 56.000 perderam suas vidas em Buchenwald, sendo cerca de 11.000 judeus. No caos e desespero do campo, histórias de sobrevivência se destacaram como pequenos milagres em meio ao horror. Uma dessas histórias é a de Joseph Swifstein, um menino judeu polonês de apenas 4 anos, que escapou da morte em circunstâncias extraordinárias. Joseph tornou-se um símbolo de resiliência infantil após a libertação do campo pelas forças americanas. Fotografado diversas vezes, ele aparecia frequentemente usando roupas improvisadas feitas de uniformes militares alemães, já que não havia vestimentas adequadas para as crianças resgatadas. Essas imagens, amplamente divulgadas, tornaram-se um lembrete visual do impacto do Holocausto em suas vítimas mais jovens. Para Joseph, o dia da libertação, em 11 de abril de 1945, representou o fim de um pesadelo e o início de uma nova vida. Ele lembrava com alegria daquele momento, quando não precisava mais se esconder ou temer pela sua vida.
A abundância de comida e bebida trazida pelos soldados americanos foi um alívio imediato para quem havia conhecido a fome extrema. Ele também recordava com entusiasmo as voltas em tanques e jipes proporcionadas pelos militares, uma experiência que oferecia breves momentos de diversão e liberdade, contrastando com os horrores que o haviam marcado até então. Mas a realidade para outras crianças libertadas em Buchenwald era muito mais dura. Centenas delas haviam perdido todos os membros de suas famílias e testemunhado atrocidades indescritíveis. Um sobrevivente relatou ter presenciado o assassinato de seu irmão bem ao seu lado, enquanto ele próprio lutava para sobreviver. Essas experiências traumáticas deixaram feridas profundas, moldando de forma duradoura a maneira como essas crianças interagiriam com o mundo ao seu redor. O impacto psicológico do Holocausto foi devastador para os jovens sobreviventes. Muitos deles foram estigmatizados pela sociedade como danificados ou incapazes de se ajustarem a uma vida normal. A rebeldia contra qualquer forma de autoridade, a raiva constante e as dificuldades em estabelecer vínculos emocionais eram comportamentos comuns entre esses jovens. Eles haviam passado a infância em um ambiente onde o medo e a violência eram constantes, e isso os tornava, muitas vezes, desconfiados e resistentes às normas sociais. Um dos desafios mais básicos que essas crianças enfrentaram após a guerra foi reaprender a comer. A fome crônica que experimentaram nos campos havia distorcido sua relação com a comida. Escondiam pedaços em bolsos por medo de escassez, devoravam refeições com pressa e, frequentemente, jogavam restos no chão, como se ainda estivessem competindo pela sobrevivência. Esse comportamento, compreensível dado o contexto, era visto como selvagem e preocupante por aqueles que tentavam ajudá-los a se reintegrar. A recuperação dessas crianças exigiu paciência e dedicação de educadores e cuidadores. Com estrutura consistente e apoio emocional, elas começaram, lentamente, a reaprender comportamentos básicos, como boas maneiras à mesa, e a reconstruir suas habilidades sociais e emocionais. Esse processo era doloroso e longo, pois exigia que enfrentassem os traumas profundos que carregavam. Para muitos, a sobrevivência não foi apenas uma questão de escapar da morte, mas também de redescobrir a humanidade em um mundo que, para eles, havia perdido toda a compaixão. A reconstrução das vidas após a liberdade. Após a Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes dos campos de concentração enfrentaram o árduo processo de reconstrução de suas vidas, e muitos buscaram se distanciar fisicamente e emocionalmente dos horrores que haviam testemunhado. Para muitos dos meninos que sobreviveram ao Holocausto, o destino os levou para lugares distantes, como a Austrália e Canadá, onde procuraram um novo começo, longe dos fantasmas do passado. No entanto, para muitos, a dor e o trauma nunca foram completamente deixados para trás. A tentativa de recomeço em um novo país não apagava as memórias de uma infância roubada pela brutalidade do regime nazista. Joseph Schriftstein, que havia perdido sua mãe e passado por inúmeros horrores dos campos de concentração, foi um dos muitos que, ao lado de seu pai, procurou reunir os pedaços de sua vida após o fim da guerra. Após a separação forçada de sua esposa Esther, Israel, pai de Joseph, não desistiu de procurá-la. Ele tentou, em vão, encontrar a esposa, até que, com a ajuda do Comitê Judaico de Distribuição Conjunta, a família conseguiu ir para a Suíça para se recuperar fisicamente das cicatrizes da guerra. Durante esse período, a esperança de um reencontro era a única luz que guiava Israel. Após alguns meses, o pai de Joseph retornou à Alemanha em busca de Esther e, para seu alívio e felicidade, milagrosamente ela também havia sobrevivido. A família se reuniu em Dachau, um lugar que, embora também fosse marcado por sofrimento, agora se tornava o cenário de um reencontro familiar, um recomeço. Joseph não se limitou a ser apenas uma vítima do Holocausto, ele também se tornou uma testemunha ativa da justiça. Ele participou do julgamento de 31 ex-guardas e funcionários do campo de concentração de Buchenwald, realizados entre 11 de abril e 14 de agosto de 1947. O Tribunal Militar Americano, que foi formado para processar os responsáveis pelos horrores cometidos em Buchenwald, acusou aqueles que haviam participado diretamente da brutalidade e da morte de prisioneiros. Joseph, que havia sido uma criança de apenas 4 anos durante sua permanência no campo, testemunhou contra os réus, com coragem e indignação,
contribuindo para que muitos dos acusados fossem condenados à morte. Através de seu testemunho, o processo de responsabilização e de justiça para com os responsáveis pelos crimes nazistas teve um impacto direto na punição dos culpados. Em 1948, a família Slifstein migrou para os Estados Unidos, onde Joseph buscou uma nova vida longe dos horrores do passado. Eles se estabeleceram no Brooklyn, em Nova York, onde Joseph passou a viver com uma sensação de estabilidade relativa. Embora o trauma ainda estivesse muito presente em sua vida, ele e sua família procuraram viver com dignidade em um novo país. Joseph foi entrevistado por jornalistas, e suas fotos, muitas vezes exibindo seu uniforme de prisioneiro de Buchenwald, simbolizavam sua sobrevivência e força. Em 1950, o nascimento de seu irmão Benjamin trouxe uma nova alegria para a família Slifstein, oferecendo uma pequena, mas importante, sensação de normalidade. A perda de Israel, que faleceu em 1956, e a morte de Esther, em 1997, marcaram o fim de uma era na vida de Joseph, mas a dor da perda nunca foi completamente superada. Apesar de sua nova vida, as cicatrizes emocionais de Joseph não desapareciam facilmente. Durante muitos anos, ele evitou falar sobre suas experiências traumáticas, até mesmo com seus próprios filhos. As lembranças das situações em que foi forçado a se esconder em porões e lugares escuros, o medo constante da morte e os pesadelos que o atormentavam se tornaram parte de sua psique. O escuro, em particular, se tornou algo que ele temia profundamente, pois lhe trazia à mente os momentos de desespero em que estava preso na escuridão da guerra e do campo de concentração. Mesmo ao lado de sua família e em um ambiente de relativa segurança, o medo nunca o deixou completamente. Era um medo visceral que não podia ser explicado, mas que ele carregava dentro de si, como uma sombra invisível. Apesar disso, Joseph seguiu em frente. Ele se casou e teve 2 filhos, e, após uma carreira de 25 anos em uma empresa de telecomunicações, ele se aposentou em 1997. A vida, com seus altos e baixos, ofereceu-lhe algum conforto, embora a paz interior jamais tenha sido completamente alcançada. Seu relato pessoal, as dificuldades para lidar com os traumas do passado e a luta diária para seguir em frente, foram em grande parte a motivação para o filme A Vida é Bela, Life is Beautiful, lançado em 1997. O filme, que tratava da tragédia do Holocausto sob uma ótica ficcional e profundamente humana, foi um enorme sucesso e recebeu 3 Oscars, incluindo o prêmio de melhor ator. A história de Joseph e sua coragem, sua sobrevivência e seu desejo de continuar vivendo foram fontes de inspiração para a criação do filme, que ajudou a iluminar as sombras da memória do Holocausto para as novas gerações. A verdadeira vingança de Joseph não se limitava à sua sobrevivência ou à justiça trazida pelo julgamento de Buchenwald. Sua vingança era viver e garantir que sua história fosse contada, que sua experiência não fosse esquecida. Seus filhos, que cresceram com ele e ouviram sua história, continuaram a transmitir o legado de resistência e resiliência. Hoje, décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o número de sobreviventes diminuindo, a importância de preservar as histórias daqueles que viveram o Holocausto nunca foi tão grande. O crescente movimento de negação do Holocausto e a ascensão de ideologias nacionalistas em várias partes do mundo exigem uma reflexão profunda sobre a necessidade de lembrar os horrores do passado. A memória coletiva das atrocidades cometidas pelos nazistas deve ser mantida viva, porque, como o filósofo George Santayana advertiu, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Se você gostou dessa história, comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. E não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora, fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!